A polêmica origem do nome, Portugal. Cena 1. Introdução. Portugal. Um nome que ecoa por séculos de história, de descobrimentos e de cultura. Mas já alguma vez parou para pensar de onde vem, realmente, este nome? Qual a sua certidão de nascimento? A resposta não é simples e divide-se entre duas narrativas fascinantes, uma, nascida de um milagre em pleno campo de batalha, que atribui a Portugal uma origem divina e um destino glorioso, e outra, mais terrena, enraizada na geografia e na confluência de povos que moldaram o nosso território. Nos próximos minutos, vamos mergulhar a fundo nestas duas versões. Vamos explorar o famoso mito de Ourique e a teoria de Porto-Cal, analisando as suas fontes, os argumentos a favor e contra cada uma. Esta é uma viagem ao coração da identidade portuguesa. Se gosta de desvendar os grandes enigmas da história, aproveite agora mesmo para subscrever o nosso canal e deixe-nos desde já a sua opinião nos comentários. Qual acha que é a origem correta? O mito de Ourique, a origem mítica. O mito e a sua lição ao nome. A primeira teoria leva-nos à Batalha de Ourique, no ano de 1139. A lenda conta que, na véspera da batalha contra um inimigo muito superior em número, Dom Afonso Henriques teve uma visão de Jesus Cristo na cruz e Cristo ter-lhe prometido a vitória e que fundaria um reino para espalhar a fé cristã pelo mundo. O mito não explica diretamente a etimologia da palavra, Portugal, mas segundo pensadores como Teixeira de Pascoais, a missão divina que Cristo então deu a Afonso Henriques em Ourique foi a de criar uma nação que servisse de guardiã do Santo Graal. O Graal aqui não é apenas o cálice da última ceia, mas um símbolo de um ideal de perfeição espiritual e de uma nova civilização. O nome, Portugal, seria, então, a materialização dessa missão sagrada, derivando de Porto Graal, ou Porto do Graal. Porto significaria o porto seguro, o refúgio, o santuário escolhido para proteger este tesouro espiritual. Graal seria o próprio objeto ou ideal a ser guardado. Surgimento do mito e os seus defensores. É crucial entender que esta narrativa milagrosa não aparece em nenhum documento da época de Dom Afonso Henriques, nem mesmo na Crónica dos Godos ou Crónica Gothorum. A história do milagre de Ourique só surge de forma explícita nas crónicas portuguesas vários séculos depois, nomeadamente a partir do século XV, ganhando a sua forma mais elaborada com os monges da Ordem de Cister, no mosteiro de Alcobaça. Foi o cronista Frei António Brandão, já no século XVII, quem a consolidou na sua obra, Monarquia Lusitana. Esta versão foi amplamente defendida e aceita durante séculos, especialmente por correntes que procuravam reforçar o poder divino dos reis e a excepcionalidade de Portugal no mundo. No século XX, alguns pensadores e poetas ligados ao nacionalismo místico, como Teixeira de Pascoais, também valorizaram esta dimensão lendária, vendo-a como a verdadeira alma e justificação da existência de Portugal, mais importante do que qualquer explicação puramente etimológica. Argumentos a favor da versão mítica. Os argumentos a favor desta versão não são de natureza histórica ou científica, mas sim simbólica e ideológica. Para os seus defensores, esta narrativa oferece uma justificação poderosa para a independência de Portugal, distinguindo-o de outros reinos da Península Ibérica. Não seria apenas uma questão política, mas um desígnio de Deus. Aceitar esta versão significa acreditar que Portugal nasceu com uma missão divina, o que ajudou a galvanizar o povo em momentos cruciais da sua história, como durante a crise de sucessão de 1383 e na subsequente expansão ultramarina. O mito de Ourique forneceu uma base de legitimidade inabalável à monarquia portuguesa e uma forte identidade coletiva. O argumento principal é, portanto, o seu imenso poder como história fundadora, a sua capacidade de criar um sentimento de propósito e de excepcionalidade nacional que moldou a cultura e a autoperceção dos portugueses durante séculos. Argumentos contra a versão mítica. Os argumentos contra a versão mítica são, para a historiografia moderna, esmagadores. O principal é o silêncio absoluto das fontes. Não existe um único documento, crónica ou relato contemporâneo da Batalha de Ourique, português ou estrangeiro, que mencione qualquer tipo de aparição ou milagre. A história só foi descoberta entre aspas e registada, mais de 200 anos depois do evento, o que levanta enormes suspeitas sobre a sua veracidade. Os historiadores consideram-no uma construção política posterior, criada com o objetivo claro de legitimar a dinastia de Avis e de reforçar a autoridade do rei João I. Ademais, a ligação forçada entre o milagre e o nome, Portugal, é vista como artificial e anacrónica, uma tentativa de dar um significado místico a um nome cuja origem é muito mais antiga e geográfica. Para a ciência histórica, o mito de Ourique é um objeto de estudo fascinante sobre mentalidades e propaganda política, mas não uma fonte factual sobre a origem do nome do país. Porto-Cal, a origem histórica.
A teoria de Porto-Escala e a sua evolução. Passemos agora à segunda teoria, a histórica. Esta diz-nos que o nome, Portugal, evoluiu de Porto-Escala, uma designação que já existia muitos séculos antes da fundação do reino. Portus é a palavra latina para porto, ou abrigo. A grande questão reside na segunda parte, Cal. Existem várias hipóteses para a sua origem. A mais aceite defende que Cal era o nome de uma povoação ou castro pré-romano, provavelmente de origem celta. Este povoado situava-se perto da foz do Rio Douro, na atual zona de Vila Nova de Gaia. Outras teorias sugerem que Cal poderia derivar do grego calis, que significa belo, referindo-se à beleza do local, ou até do latim calidus, que significa quente. Com a chegada dos romanos, estes terão fundado um porto em frente a este povoado, chamando ao conjunto Porto-Escala. Com o tempo, este nome deixou de designar apenas o porto e a povoação, passando a identificar toda a região em redor, o territorium portucalense. O mistério de Cal e a deusa celta. A hipótese mais fascinante e sobrenatural para a origem da palavra Cal mergulha num passado muito anterior aos romanos, num tempo em que a Península Ibérica era habitada por povos celtas. Segundo esta corrente, Cal, ou Cala, não seria apenas o nome de um lugar, mas sim seria o nome de uma deusa-mãe, a protetora da terra, do rio e do povo que ali vivia. Esta ligação torna-se ainda mais forte quando descobrimos que o povo que habitava toda esta vasta região do noroeste peninsular era conhecido pelos romanos como os Galaeci ou Calecos, que pode ser traduzido como o povo da deusa Cal. O povoado de Cal seria, portanto, o principal centro de culto ou local sagrado desta entidade divina. Assim, o nome Porto-Escala ganha uma dimensão muito mais profunda, não significaria apenas Porto de Cal, mas sim, o porto na terra da deusa Cal. O nome de Portugal teria, nesta perspectiva, uma raiz sagrada e ancestral, um eco da espiritualidade dos seus mais remotos habitantes. Surgimento desta teoria e os seus defensores. Esta teoria não é nova, ela baseia-se em evidências documentais que atravessam os séculos. Autores romanos, como Plínio, o Velho, já mencionavam a existência de um povoado chamado Cal, ou Galácia, na região. Mais tarde, durante a Idade Média, os documentos da época referem-se consistentemente à região entre o rio Minho e o rio Douro como Condado Portucalense. Esta era a terra administrada pelos condes que eram vassalos dos reis de Leão, antes da independência. A teoria ganhou a sua forma moderna e a sua aceitação generalizada com o advento da historiografia científica no século XIX, com figuras como o historiador Alexandre Herculano. Hoje, esta é a versão defendida pela esmagadora maioria dos historiadores, linguistas e arqueólogos. Não há um único defensor principal, mas sim um consenso académico generalizado, baseado na análise crítica de fontes romanas e medievais. Argumentos a favor da versão histórica. Os argumentos a favor da origem em Porto-Escala são extremamente sólidos e baseiam-se em 3 pilares. O primeiro é a evidência documental contínua, desde os registros romanos até aos documentos da chancelaria dos primeiros reis de Portugal. Há uma linha lógica ininterrupta. O segundo pilar é a lógica geográfica. O nome do país nasceu no norte, exatamente na região designada como Portucalense, e expandiu-se para sul com a reconquista cristã, levando o nome consigo. Faz todo o sentido que o reino tenha adotado o nome do condado que lhe deu origem. O terceiro argumento é linguístico. A evolução fonética de Porto-Escala para Portugal é perfeitamente explicável pelas regras de evolução da língua portuguesa a partir do latim vulgar, com a queda do as, a vocalização do l, intervocálico e a síncope do i. É uma explicação coerente, lógica e que se apoia em múltiplas fontes de prova. Argumentos contra a versão histórica. É importante sublinhar que não existem argumentos sérios contra a teoria de que Portugal deriva de Porto-Escala. O debate ou a crítica a esta versão não incide sobre a sua validade geral, mas sim sobre um pormenor específico e ainda não totalmente resolvido, o significado exato e a origem da palavra Cal. Como vimos, existem várias hipóteses, celta, grega, latina, e não há um consenso definitivo sobre qual delas é a correta. Portanto, o argumento contra não é contra a teoria em si, mas sim uma ressalva sobre o seu único elemento incerto. Essa pequena incerteza sobre Cal não invalida, de modo algum, a explicação geral, mas mostra que, mesmo na história mais aceite, há sempre espaço para mais investigação e para pequenos mistérios que continuam a desafiar os especialistas. A origem de Porto-Escala é certa, o mistério reside apenas no berço da palavra Cal. Conclusão: mito ou história? Então, qual é a versão correta? Sem qualquer dúvida, a versão historicamente aceite, ensinada nas escolas e defendida pela comunidade académica, é a de que o nome Portugal evoluiu do topónimo Porto-Escala. É a explicação que se baseia em provas concretas e numa lógica clara.
No entanto, o mito de Auric, apesar de não explicar a origem do nome, foi fundamental para forjar a alma da nação e a sua identidade. Portugal nasceu, geograficamente, em Porto-Escalo, mas renasceu, espiritualmente e politicamente, com a bravura e a ambição de Afonso Henriques. As duas narrativas, uma real e outra simbólica, acabam por se complementar. A história dá-nos a origem do corpo, o mito dá-nos um vislumbre da alma. E agora, queremos saber a sua opinião final sobre estas duas teorias. Deixe a sua resposta nos comentários. E se gostou desta viagem à origem de Portugal, não se esqueça de subscrever o canal e de ativar as notificações para não perder os próximos episódios.